Boa noite, mais uma vez juntos, e hoje encerramos o nosso curso bíblico sobre o livro de Josué. É um prazer tê-los conosco. E hoje, Padre Becker, que iniciou essa formação, vai responder as perguntas, as dúvidas que o pessoal ficou. Então, hoje é uma visão geral do livro através destas perguntas. Então, acabou o curso bíblico do mês de setembro, especial, edição especial, mas todas as segundas-feiras, às 19h30, aqui na nossa paróquia, continua o curso bíblico. Durante o mês, nós estudamos na primeira semana liturgia, depois Bíblia e na quarta semana o Catecismo da Igreja Católica. A liturgia mais a Bíblia mais o Catecismo da Igreja Católica nos dá uma visão melhor para o aprendizado da palavra do Senhor. E hoje vamos terminar num dia muito especial, São Jerônimo, rogai por nós. Ele, que tão especial com a Bíblia. Então hoje estamos, com ele. E convidamos a todos a participarem conosco do curso bíblico, segundas-feiras às 19h30. Nesse curso bíblico, nós formamos uma comunidade de fé, E um ajuda o outro no estudo. E quando a gente tem uma dúvida maior, o padre nos esclarece. Agora nós tivemos uma dúvida na carta de Paulo com relação à parousia e com relação à morte. Então, a irmã Vilma Carvalho, que foi uma das palestrantes, está nos dando uma formação especial sobre a morte, a parousia, o juízo final, Então, venham, participem conosco. E agora vamos para a nossa oração inicial, que será feita pela Eliette, e logo em seguida Padre Becker tomará a palavra. Por fim, sorteará mais um dos participantes que hoje, sexta-feira, vai ganhar a Bíblia do Peregrino. E todos os ganhadores receberão a Bíblia na missa de encerramento, que será domingo agora, dia 2, às 18 horas. Esperamos todos para agradecermos a Deus esse momento de estudo. Até breve. Vamos à oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos agradecer ao Senhor que nos concedeu a oportunidade desses encontros para escutar a sua voz na palavra. Não tenhamos medo de seguir Jesus e viver mais intensamente em sua companhia. E agora, como Albani falou, vamos pedir a intercessão de São Jerônimo. Ó Deus, Criador do Universo, que nos revelastes aos homens, através dos séculos, pela Sagrada Escritura, elevastes o vosso servo, São Jerônimo, a dedicar a sua vida ao estudo e à meditação da palavra. Dai-nos a graça de compreender com clareza a vossa palavra, quanto lemos a Bíblia. Amém. E vamos também pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que, em agradecimento, para dizermos o nosso sim a Jesus, Nosso sim a Deus, como ela mesma disse. E que possamos dizer sim à palavra de Deus. Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bem, então hoje, nosso encerramento desse curso bíblico, como a Albani falou, estiveram conosco o Cleverson, a irmã Vilma, o César, também o diácono Celso Luciano, Padre Wallace. Então, um momento em que nós meditamos a palavra de Deus, em específico justamente sobre o livro de Josué. Então, isso com certeza deve ter fomentado, deve ter nos animado, para quê? Para que possamos ter mais familiaridade, contato com a palavra de Deus. Vocês viram que é insubstituível termos contato com a palavra de Deus. De nada adianta o Cleverson, o diáconos, o padre, estar aqui nos orientando, falando sobre o livro de Josué, se nós não tivermos o quê? A familiaridade. Então, um primeiro momento, é importante que nós criemos, não só na igreja, cursos bíblicos, mas criemos em nossa casa um momento em que nossa família busca justamente o que? Meditar sobre a palavra de Deus. Para isso, bem sabemos que temos o que? As liturgias do dia, e dentro da liturgia do dia nós temos normalmente uma primeira leitura, um salmo, o evangelho que tem a proeminência, tem a precedência mediante a palavra de Deus. Então, meditarmos nem que seja o evangelho do dia. E para isso nós temos que fazer o quê? Nós temos que criar um ambiente, nós temos que criar um momento em nossas casas em que nós o quê? Meditemos a palavra de Deus. Eu falo da eminência dos evangelhos, porque o evangelho é de cada dia. Mas também outros livros, como nós meditamos aqui o livro de Josué. Padre, eu quero conhecer mais um outro livro, são 73 livros. Então eu quero conhecer um pouco mais sobre um outro livro da palavra de Deus. Qual que é o primeiro passo? É você estar se familiarizando com o livro. Então, para isso, você viu que lá a Bíblia, ela traz divisões. Olha, o que o livro, como que o livro foi escrito, qual que é a tradição que está por trás do livro, como que o livro é dividido e assim assado. Então, tudo isso é ocasião para nós criarmos em nossa casa, família, um momento para meditarmos a palavra de Deus. Para isso, nós temos vários instrumentos. Um dos instrumentos é justamente a Lectio Divina, o método do monge Guido, onde nós lemos, relemos, meditamos e contemplamos a palavra de Deus. Eu falava da iminência dos evangelhos, mas também falava de um livro em que nós queremos aprofundar dentre os 73 livros da Bíblia. Então você vai justamente dedicar na sua vida, na sua caminhada, na sua semana, um dia em que eu vou me ocupar da palavra de Deus. Então isso é importante para que a gente possa ir se familiarizando, porque senão de nada adianta, por exemplo, termos outras pessoas nos falando sobre o livro, sendo que nós não meditamos sobre ele. Então aí a importância de estarmos nos organizando em casa, criando um espaço para que a gente possa meditar a palavra de Deus. Criando um espaço por quê? Porque na sua casa você vê que precisa do quê? De um espaço. Precisa de uma postura, precisa romper com o seu dia a dia, a correria, as ocupações, outras coisas mais, para se dedicar para isso. Ah, padre, mas eu tenho filhos, e os filhos, nesse quesito, acaba atrapalhando. É criar um hábito, criar um costume. Como foi, por exemplo, está sendo a questão do trabalho em casa. O trabalho em casa pede que você saia do seu cotidiano e se dedique ali à ocupação do trabalho em casa. Então você cria um espaço dentro do seu espaço. Também a palavra de Deus deve acontecer o mesmo. Criarmos um espaço
para que a gente possa justamente meditar a Bíblia, a palavra de Deus em nossa casa. Muito melhor se ela for em família, né? O casal, os filhos, a família toda reunida. Então isso, vejam, é estarmos sensíveis. E tenho certeza o curso bíblico nosso, ao longo desse mês, nos favoreceu para isso. Para que a gente tire um tempo para se dedicar a compreender, e não só compreender, né? A rezarmos e a praticarmos a palavra de Deus. Então já estamos sensíveis, temos que dar continuidade a isso. Não é porque estamos encerrando hoje que isso quer dizer que a coisa agora degringolou. Não, pelo contrário, continuarmos nessa atividade nossa. Então, dentro disso, concluindo, foram-nos colocadas várias questões. Então, nessas questões, a gente vai tentar estar respondendo naquilo que é possível, né? Mas também no comecinho do curso eu falava que nós deveríamos o quê? Partilhar coisas, textos, vídeos, outros meios mais, para que nós pudéssemos aprimorar o conhecimento e que esse conhecimento de alguma forma venha se tornar a prática nossa. Mas eu vi que isso não aconteceu, né? Teve lá acho que 2, talvez 3, né, vídeos e não sei o que mais que foram passados. Por que isso é importante? Porque você vai aprimorando com o que o outro está transmitindo. Então o outro viu lá, olha, um vídeo tal que fala sobre tal coisa. Isso é pertinente, isso é importante para o nosso aprofundamento sobre o livro de Josué em questão. Isso não aconteceu, é uma pena. Por quê? Porque todo saber, conhecimento, que ele não se torna prático, ele acaba caindo em desuso e acaba indo para o inconsciente, você acaba perdendo aquilo. Então, o que é importante? O que foi importante logo no comecinho do curso? Eu estava falando da partilha que deveria haver e que não aconteceu. Com isso, o conhecimento, né? O diácono Celso, o diácono Luciano, ele falou ali da questão judaica na palavra de Deus. Então, uma leitura judaica da palavra de Deus, em específico ao livro de Josué. Vejam, se esse saber não é partilhado, ele não é fomentado com outros saberes, ele acaba se perdendo. O diácono falou sobre tal coisa, certo? Hoje, nós temos que buscar lá já, na memória, aquilo que foi falado. Veja, agora, se nós colocarmos isso na prática, isso vai se tornando uma coisa diária nossa. Por mais que o nosso trabalho não esteja envolto nisso, a nossa vivência comunitária, ela está, seja na celebração, onde nós aprendemos a ouvir a palavra de Deus, ou seja na nossa postura. Então, por exemplo, ao falarmos sobre Josué, Moisés, ele não adentrou com o povo a terra prometida. E aí você se pergunta, mas por que Moisés, né, o grande libertador do povo, não adentrou com o povo a terra prometida? Bem, aí você deve ter lá pego com o diácono Luciano. A terra prometida, ela não é aqui, ela não é Canaã para os hebreus e não é para nós cristãos. Por que não é? Porque a nossa pátria, a nossa terra, a Jerusalém celeste, é estarmos junto de Deus. Então isso extrapola aquilo que nós temos noção como a geografia. Não é um lugar. Por que não é um lugar? Porque aqui, aquilo que eu falava logo no comecinho, existe uma tensão do já e ainda não. É a Jerusalém celeste, é a pátria celeste. É a morada junto de Deus. É como diz Jesus no Evangelho de João: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, não é aqui, mas também é aqui. Por quê? Em vista desse reino de Deus, em vista dessa terra prometida, em vista de estarmos junto a Ele, já aqui agora nós vivemos esses valores. Moisés não adentrou, nós ainda também não adentramos, mas enquanto estamos aqui como Moisés, nós lutamos para que o reinado de Deus aconteça.
como Josué, que vai adentrar o povo na terra prometida. Nós lutamos para que isso aconteça. Como que nós lutamos? Bem, nós lutamos em nossas pastorais e movimentos. Cada vez mais que nós nos engajamos na igreja, nós lutamos para que essa realidade que nós almejamos já aconteça aqui. Quando eu me engajo na igreja, nas pastorais e movimentos, ao me engajar, por exemplo, nos ministérios extraordinários, aquilo que eu faço não é simplesmente uma responsabilidade terceirizada a mim pelo padre. Não, é isso, mas é muito mais do que isso. Através do ministério extraordinário que eu exerço da palavra, eu vou ser um instrumento para que a palavra de Deus, que ganhou meu coração, possa chegar até as pessoas. E assim acontece com todas as pastorais e movimentos. Lembre-se que é só um exemplo do que eu estou falando. Então, através da palavra que adentrou o meu coração, ela vai chegar até as pessoas. Daquilo que eu saboreei, eu vou também levar as pessoas a saborear. Da mesma forma que a palavra de Deus me questionou, através de mim, eu vou também levar as pessoas a se questionarem. Vejam que isso se dá nos diferentes instrumentos, nas diferentes pastorais e movimentos a qual eu estou engajada. Até mesmo na questão da sociedade. Eu estou engajada pelo trabalho em tal organismo da sociedade. Ali, aquilo que eu creio, que eu professo, eu vou fazer com que seja um instrumento para que outras pessoas possam conhecer a fé através daquilo que faço. Então não é só o envolvimento na igreja, principalmente mas também se estende para os lugares e pessoas aonde eu estou. Então nós vimos que ao lutar pelos valores do reinado de Deus, nós estamos já construindo aqui. A nossa casa é aqui. O reino de Deus vai se dar tão somente aqui? Não. Mas ele já começa a ser vivido aqui, porque eu luto pela justiça, eu luto pela paz, eu luto pelo bem comum. Então veja, são traços, são realidades do reino que eu já estou vivenciando aqui, dentro daquilo que eu faço, das pastorais, dos movimentos, ou até mesmo no meu engajamento dentro da sociedade, ou mesmo em casa, Para como mãe, como pai, eu estou lutando para que esses valores sejam vivenciados dentro da minha casa. Então, isso nós vimos que, por que Moisés não adentrou a terra prometida? Porque a terra prometida não é aqui, é estarmos um dia junto de Deus. Não é uma geografia, não existe o espaço, não existe o tempo. Mas para nós que estamos confinados ao espaço e ao tempo, a geografia já é a ocasião pela qual nós lutamos para que esse reinado de Deus aconteça no meio de nós. Por isso, atenção, aqui e ainda não. Aqui, porque nós lutamos. Ainda não, porque somos peregrinos para a pátria celeste, para a morada, a casa de Deus. Mas já lutamos aqui. Depois, Josué. Por que Josué ele vai introduzir o povo nessa terra prometida que é Canaã? Como vimos também, Jesus, a etimologia da palavra, Yeshua, Josué, Jesus. Jesus nos introduz na terra prometida. Mas como eu disse, há uma tensão, já e ainda não. Porque não é aqui, mas enquanto peregrinamos, nós vivenciamos, lutamos, para que essa realidade dos valores perenes possam acontecer no meio de nós. Então Josué introduz o povo na terra prometida, Canaã. Ao introduzir o povo na terra prometida, quais são os valores? Ele vai encontrar lá contravalores àquilo que são os valores da fé de Israel. Então, como que ele se porta? Como que ele age? Como que ele vive isso? Então, ele vai colocar assim. É um tripé.
É Deus, através dos seus mandamentos, das suas leis, é a família e é justamente a terra prometida. Se nós olharmos bem, temos algumas ênfases disso dentro da nossa realidade. Deus, os valores da fé, a família e, consequentemente, o quê? A pátria, a nação, o lugar. Então nós, que como Josué, fomos introduzidos nessa terra prometida. Essa terra prometida para nós, quem que é? É o Brasil. Os portugueses descobriram, vamos usar a linguagem, descobriram a terra de Santa Cruz, descobriram o Brasil. É a terra prometida aos nossos antepassados, que nós hoje herdamos. Também como Josué, quais são os valores que vão justamente nortear a nossa vida dentro dessa terra prometida? São os valores de Deus. Aí vejam, Josué, nós hoje, quais são os valores da fé? Bem, aí nós devemos dedicar justamente um tempo para quê? Para conhecer. O que nos fala o magistério? O que nos fala a tradição da igreja? Como que nós buscamos conhecer a nossa fé? Vejam que isso vai regendo a nossa vida, mas consequentemente também isso vai regendo a vida da nossa família. É como disse lá Josué na Assembleia de Siquém: eu e minha família serviremos ao Senhor. E vós? Bem, nós vamos servir ao Senhor. Para servir ao Senhor, nós temos que ter o quê? A proximidade, nós temos que ter intimidade. Nós devemos conhecer o que o Senhor nos fala. Como que Ele nos fala? Sagrada Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus, o Evangelho, que lá no comecinho falava assim, olha, nós devemos também, pelo menos, meditar diariamente o Evangelho do dia. O que o Senhor está falando ao meu coração? O que essa palavra, ler, reler, meditar, contemplar, o que essa palavra me leva a questionar naquilo que é a minha vivência de fé? Depois, como que isso vai ganhando a vida do casal? Também, como que isso vai ganhando a vida da família, os filhos? Então, como que a palavra de Deus, magistério e tradição, começa a fazer parte do nosso dia a dia? Eu falava de dedicarmos um tempo para aprofundar, como o trabalho em casa, o pessoal chama home office, mas não vamos aqui, Vamos falar trabalho em casa. Então, como que o trabalho em casa fez com que nós tivéssemos uma disciplina para dedicarmos hora do nosso dia para um trabalho em casa dentro do nosso dia a dia. Nós reservamos ali um espaço, reservamos um tempo. Como que isso também vai fazendo parte da nossa família? A pessoa, o pai, a mãe, o casal, a família. De repente nós temos coisas que nós não conhecemos na fé. Olha, o que são indulgências? Dia 2 de novembro nós teremos lá a celebração de Dia de Finados, fiéis falecidos. Então, o que são indulgências? Olha, eu tenho dúvida, eu não sei o que é indulgência, certo? Como que nós dedicamos tempo para conhecer isso? Veja, o pai, a mãe. O pai e a mãe não são só provedores da família, eles também são provedores da fé à família. Então, como que nós dedicamos um tempo ali para conhecer sobre o que são indulgências? Como que isso se aplica à minha vida pessoal, conjugal, familiar? Então, veja, dedicamos um tempo para conhecer algo da nossa fé, mas não é um conhecimento abstrato, um conhecimento teórico, não, é um conhecimento, nós não tínhamos, buscamos, passamos a ter, mas como que isso vai reger a vida da minha família, Padre? Vai justamente reger à medida em que nós rezamos. Quando nós passamos diante de uma igreja, quando nós passamos diante de um cemitério, qual que é a nossa postura?
nos persignamos. Conseguimos para isso indulgência simples, não plenária. Veja, existe uma postura de uma ausência de conhecimento, de um conhecimento que se torna uma prática. Também veja, quando você vai rezar, você não reza tão somente pelas suas necessidades. Tem aqui uma teologia que fala da teologia da retribuição. Então, olha, não é simplesmente por uma necessidade. Não, rezamos por aqueles que padecem o purgatório, rezamos pelas pessoas em suas aflições, dificuldades, alegrias. Veja, de uma ausência de conhecimento a um conhecimento que não é abstrato, ele vai se tornar uma prática. Em casa, nós o quê? Nós nos reunimos para rezar. E aí você sabe bem, né? Padre, toda segunda-feira, nós rezamos por quem? Pedindo a intercessão de quem? Das almas. Padre, rezamos pelas almas que padecem o purgatório. Na terça-feira, rezamos pedindo a intercessão de quem? Os anjos e santos. Veja, você vai vendo que isso não é uma coisa só litúrgica da igreja, quando nos reunimos para celebrar os mistérios da nossa fé. Não, isso vai sendo transposto para o seu dia a dia, para a sua vida, para a vida da sua família. Então você vai criando um costume, uma ausência, um conhecimento que vai se tornando uma prática e que vai mudando a sua vida. Pegue lá, por exemplo, eu tenho dificuldade em saber qual que é o quarto mandamento da igreja. Bem, o quarto mandamento da igreja é jejuar e abster-se de carne. Então, o que é o jejum? Aí você vai ver o que é um jejum parcial, um jejum pleno, quais são os dias de jejum, abstinência. Faça abstinência de qual alimento? E aí você vai conhecer. Agora, veja, você vai praticar aquilo. E ao praticar aquilo, você vai levar também para a sua casa. Os filhos vão aprendendo isso. Olha, por que nós fazemos jejum? Por que nós fazemos abstinência? Veja, tudo isso é um conhecimento que vai se tornando prática. Prática da fé, como Josué. Ele adentrar a terra, ao se deparar com uma cultura diferente à cultura dele, nós, como brasileiro que herdamos justamente a terra prometida, o Brasil, quais são os valores da nossa fé que nós vamos justamente testemunhar àqueles que ainda não creem? O Brasil tem mais de 210 milhões de pessoas. Então, quer dizer, como que a nossa fé vai chegar às pessoas? Bem, porque nós conhecemos, porque nós vivemos, a nossa família vive, e ao se deparar com outras pessoas, de repente essas pessoas não vivem ainda, não conhecem ainda os valores da fé, certo? E aí você entra naquilo que são os valores que nós temos estabelecidos e que nós não devemos abrir mão. Bem, quais são os valores da nossa sociedade? Na fé nós sabemos, Sagrada Escritura, magistério, tradição. Vivemos isso. Agora, na sociedade, bem, quais são os direitos? Quais são os deveres? Quais são as leis que regem a nossa vida? Aí você entra justamente naquilo que é a nossa Constituição, valores, deveres, direitos. Veja, isso vai sendo transposto para a nossa realidade. Devemos lutar para quê? Para que esses valores que regem a nossa vida não possam ser lesados, não possam ser tomados. Mas para isso também o que nós devemos fazer? Devemos conhecer. Isso nós vemos lá nos 10 pontos da doutrina social da igreja. Outros documentos mais que vão nos ajudar a nos inserir dentro dessa realidade do mundo. Estamos no mundo. O mundo ainda não é a nossa pátria definitiva. Mas enquanto estamos no mundo, nós vamos lutar para que esses valores da fé, na realidade que nós estamos,
deveres, responsabilidades possam ser conhecidos. Então veja, quando nós lutamos para que a nossa Constituição seja valorizada, seja seguida, isso não só é um dever nosso, mas é um compromisso que nós temos com as pessoas. Se nós não conhecemos, bem, aí nós deixamos levar pelas circunstâncias ou de repente deixamos levar pelas pessoas. Nós não conhecemos, padre, eu não sou advogado, eu não sou um jurista, eu não sou um juiz, sim, mas veja, como cidadãos, nós devemos conhecer o mínimo daquilo que é a nossa vivência na sociedade, direitos, deveres. Como que nós lutamos para que a nossa Constituição seja valorizada, seja seguida? Ah, mas eu não quero saber disso. Mas veja, se um país, uma nação, ela não tem uma estabilidade jurídica, como que essa nação cresce? Quais são os valores que vão reger os cidadãos dessa nação? Veja, nós lutamos. Mas como que nós lutamos com isso? Bem, ao fazer parte de uma pastoral, eu falava lá dos ministros extraordinários, mas você faz parte também de um movimento, de uma pastoral que busca valorizar a vida. Veja, é um movimento da igreja, que não é só da igreja, que está inserido na sociedade. Olha, nós lutamos para que os direitos da pessoa sejam inalienáveis. Olha, a nossa pastoral está lutando junto às instituições, junto à sociedade civil, para quê? Para que os nossos valores da fé, junto com aquilo que são os valores da sociedade civil, sejam valorizados. Mas se nós não temos essa consciência, se nós não nos engajamos na igreja, se nós não fazemos parte de uma pastoral em movimento, vejam que a nossa vida se torna confinada tão somente ao nosso trabalho. O que toma o nosso tempo? O que determina a nossa vida? É o nosso trabalho? Não. É o nosso ser cristão que ainda almeja os céus, mas que já busca viver aqui e agora os valores do reino, seja na igreja, no conhecimento, na fé, e naquilo que nós fazemos na sociedade, nós buscamos despertar. Olha, esses valores são perenes. É como diz Santo Tomás de Aquino: existem valores eternos que se manifestam naquilo que são os valores de uma sociedade. E esses valores da sociedade se tornam um bem comum. É algo inalienável. É algo que nós temos consciência e que lutamos para que ele aconteça. Depois, bem, como que a família, né? Vejam que Josué, palavra de Deus, a nação a conquistar, a terra prometida, mas a família. Como que a nossa família, ela se torna uma referência não só para nós, valores, laços, afetos, mas também como que a nossa família, ela se torna um modelo para outras famílias. Vejam que hoje você tem propostas, né, de famílias alternativas, eu posso falar famílias alternativas, que atentam contra isso. Mas como que você busca lutar para que esse objetivo possa agora ganhar a realidade, a sociedade que você está inserido? É justamente valorizando a família, valorizando o pai, valorizando a mãe, valorizando os filhos, buscando fazer com que essa realidade na sociedade seja uma transformação. Então, a palavra de Deus, magistério, tradição, o conhecimento da realidade, a legislação vigente, a Constituição, os direitos, os deveres e a nossa inserção naquilo que nós fazemos dentro da realidade civil é justamente fomentar para que essa
seja ditada, seja regida pelos valores do quê? Pelos valores perenes, que não são só cristãos. Como disse São Tomás, são coisas maiores. A ética, a moral, os costumes. Como que isso vai justamente transformando a nossa realidade? Aqui depois fala das tribos. Então as tribos, elas foram divididas em 11 tribos. Por que tinha uma tribo lá que não recebeu uma parcela, foi dividida, né? Uma parcela dessa terra prometida? Os levitas, Levi. Então por que Levi, ele não recebeu uma fração da terra? Porque a promessa, a herança dos levitas é o próprio Deus. Eles não têm um lugar, como nós não temos um lugar no mundo. Nós estamos no mundo, mas somos peregrinos para junto de Deus. Mas enquanto estamos aqui, nós lutamos para que esses valores possam transformar a nossa realidade aos moldes daquilo que são os nossos princípios de fé. Então a tribo de Levi, a herança deles não é a terra, a herança deles é o próprio Deus. Então essa herança, vejam, ela vai justamente permear todas as demais tribos, as 11, né? Vai permear todas as demais tribos, porque é o próprio Deus que vai reger a vida deste povo. Os levitas serão justamente o quê? Ministros de Deus que vão conduzir esse povo. Lembre-se que lá atrás, Josué, ele era o quê? Um general. Quando Moisés morreu, ele assumiu justamente o quê? O compromisso de conduzir esse povo. E esse povo agora vai ser orientado, regido por quem? Vai ser justamente regido pelos levitas. Quem são esses? Filhos de Deus, ministros de Deus, para conduzir o seu povo, para guiar o seu povo, segundo quais princípios, segundo quais valores? Aqueles que justamente acabei de dizer. Depois tem outra questão que diz assim: o povo de Deus está perdendo os valores pregados por Jesus. Isso nós vemos na nossa história. Cada vez mais, apesar de ter mais meios, mecanismos, instrumentos, nós vamos perdendo os valores da fé. Hoje as pessoas, até mesmo nas igrejas, elas têm acesso ao smartphone. Às vezes o padre está fazendo a homilia e a pessoa está lá vendo, será que é verdade o que ele está falando? Então veja, até mesmo aqui, as pessoas têm acesso. Só que acontece o quê? Esses não são usados para aquilo que deveriam ser usados. Qual que é? É fomentar a nossa consciência, é despertar, é apurar, é aprimorar a nossa consciência. E com isso, vivemos mais a nossa fé. E se torna um conhecimento abstrato, teórico, muitas vezes questionador, mas que não desemboca na prática. Como que nós então buscamos viver esses valores que Jesus nos ensinou? Jesus nos adentrando a terra prometida, é justamente colocando eles na prática. Como colocamos na prática? Pessoalmente, conjugalmente, familiarmente. Depois vai ganhando a sociedade esses valores da fé perante os direitos, deveres, pelo nosso engajamento nas pastorais, movimentos, vão transformando a realidade. Pense, por exemplo, na pastoral da saúde. Padre, eu já sei que o mandamento de Deus diz para não matar. Eu faço parte de uma pastoral da saúde. Então, não só eu não mato, porque eu sei que isso é errado, ética, moral, mas também ao me engajar numa pastoral da saúde, eu vou o quê? Eu vou ser instrumento de Deus para que as pessoas tenham acesso ao quê? Tenham acesso à presença de Deus através da minha presença, do meu ministério extraordinário. Então lá, eu não só rezo com o doente, eu não só
levo o padre para ouvir a confissão quando é necessária, é possível. Eu não só levo a Eucaristia, o viático, a presença de Jesus ao enfermo, ao doente, mas também estando ali, eu vou lutar para que ele tenha condições dignas de saúde. Olha, ele está sendo bem atendido. Mas eu não sou da família. Sim, mas você está visitando, você está indo ao encontro. Ao se deparar com tal coisa, olha, não tem ali um atendimento digno. Olha, todos, veja, sociedade, todos têm direito à saúde. Mas enquanto membro de uma pastoral, eu vejo que ele não está sendo bem atendido. Olha, eu vou conversar com a assistência social, eu vou conversar com o vereador, eu vou conversar com alguém que tem aquela incumbência, para que ele esteja atento àquela realidade aonde a pessoa não está sendo bem assistida. Saímos de uma pandemia. Foi destinado não sei quanto para estados e municípios, para que pudesse ter lá um trabalho melhor na área de saúde. Hoje, passamos a pandemia. Como que está sendo feito esse trabalho junto à saúde no meu município? Como integrante de uma pastoral da saúde, como aquele que leva a Eucaristia ao doente, como aquele que visita o doente. Como que eu vou lutar para que realmente, tenha condições melhores, dignas, de acesso à saúde? Veja, a fé, aquilo que são os mecanismos da sociedade, de todos têm direito a acesso à saúde. Como que eu luto para que isso aconteça? É um outro exemplo dos ministros extraordinários da palavra, e agora a pastoral da saúde. Veja, me engajando, eu vou justamente o quê? Lutar para que isso aconteça. Aí depois tem uma outra questão, diz assim: como que a discórdia vivenciada entre as 12 tribos de Israel pode ser refletida nos conflitos atuais? Bem, você viu lá deixa eu achar aqui, o sacrilégio de Acã, capítulo 7. Acã fazia parte do povo de Deus. Deus diz para ele: olha, não tome aquilo que são os despojos. Ele fez tal coisa. Na sociedade, na igreja também, acontece isso? Acontece. Nós conhecemos, nós não conhecíamos, passamos a conhecer, mas de repente não colocamos isso na nossa prática. Vejam que isso traz divisões em nós mesmos, Eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que eu não devo fazer, mas como diz São Paulo, de repente eu faço aquilo que não deveria fazer. Então acontece pessoalmente. Acontece também na vida da família. Nós sabemos o caminho de Deus, sabemos aquilo que não é o caminho de Deus, mas às vezes seguimos um caminho que não é de Deus. Mas também na sociedade acaba se fragmentando, acaba se desunindo, sim, mas cada vez mais que nós tomamos consciência da fé, da nossa inserção no mundo e como devemos lutar para que seja transformado aos moldes desses valores, vejam, nós vamos unindo, nós vamos agregando. Ao visitar um doente, eu não sou só um instrumento de Deus, como eu disse, para levar a Eucaristia, para rezar junto com o doente. Não, também isso. Mas eu estou lutando para que haja unidade. A igreja que vai ao encontro do fiel. A igreja que luta para que as pessoas tenham condições dignas
de serem assistidas. Existe a fragmentação? Existe. Mas por quê? Pensa-se justamente, cada um quer levar vantagem. Cada qual quer cuidar só de si. Ninguém tem noção daquilo que é comum. Sempre a noção é daquilo que é pessoal. Bem, como que nós rompemos com isso? Rompemos com isso justamente à medida que nós tomamos consciência que nós somos um todo. Não falamos que Deus é uno e é trino, unidade e diversidade. A unidade da fé, que vai ao encontro das pessoas, na sua realidade, na sociedade, faz com que nós mostremos isso, da unidade, da diversidade, mas ao mesmo tempo, daquilo que nos é comum enquanto filhos de Deus. Então, como que essa divisão ela acontece? Ela acontece justamente porque nós buscamos os nossos interesses. E os interesses nossos, nesse caso, não é o instrumento, não é o interesse de Deus, não é a vontade de Deus. Conhecemos, mas não praticamos. E não praticando, o que acontece? Outros valores acabam justamente assumindo. Temos agora, por exemplo, a lei de abandono de incapazes. É uma lei recente, deve ser de 1985, não tenho certeza, né? Mas tem lá uma lei de abandono de incapazes. Incapazes também são os doentes. Quer dizer, o médico não pode abandonar um doente. Um profissional da saúde não pode abandonar um doente. Um familiar não pode abandonar um doente. Mas precisa de uma lei dizendo que tais pessoas não devem fazer isso com incapazes? Veja, quando nós chegamos a esse extremo, é sinal que a coisa já não está boa. Porque você criou uma lei para dizer aquilo que a pessoa já deveria saber, seja pela consciência da fé, pela sua consciência ética, moral, daquilo que são os valores que regem uma sociedade, direitos e deveres. Então, da onde que vem essa divisão? Justamente de não buscarmos aquilo que nos é próprio enquanto filhos de Deus. Depois tem lá uma outra questão. Comparar o livro de Josué com uma comunidade paroquial. Acredito ser um bom exemplo. O padre é o capitão. O capitão faz alusão a algum lugar, a alguma pessoa, né? Ou seja, Josué, as pastorais, as tribos e a paróquia, a vida em comunidade, a terra prometida. Então podemos entender assim? Podemos e devemos entender assim, né? Podemos até dar um outro exemplo. É como uma sinfonia, uma orquestra. O padre é o regente. Na orquestra existe vários instrumentistas. Tem aquele que toca o piano, pianista. Existe aquele que toca a flauta, flautista. Existe aquele que toca o violino, violinista. Quem rege? O padre. Quem toca o instrumento? O instrumentista. Então veja, existe uma unidade na fé. E existe uma diversidade naquilo que são as nossas propensões, os nossos carismas, os nossos dons. O padre é o responsável pela igreja. Mas o ministro ordinário, os exemplos dados. O ministro ordinário do culto da palavra é aquele que vai justamente transmitir a palavra de Deus. O padre é o responsável. O primeiro responsável é o bispo. Mas ele delega ao padre e, por sua vez, delega ao leigo. O padre é responsável pela assistência aos doentes. Mas temos lá a pastoral da saúde, que vai visitar, vai rezar, vai levar a Eucaristia, a presença de Jesus, sacramentado. Vejam, existe uma unidade na fé, uma unidade visível
que é o padre na igreja, e existe a presença de Deus através de nós em nossas pastorais e movimentos. O padre não vai reger e tocar o piano. Ele não vai reger e tocar o violino. Porque, ele não é assim tão polivalente, Agora, quando nós nos engajamos, quando nós justamente buscamos, sensíveis à palavra de Deus, nos engajarmos nas pastorais e movimentos, nós estamos fazendo justamente isso. Existe alguém que rege e existe aqueles que tocam. Com isso, o que acontece? Você ouve uma música do regente, dos instrumentistas, da orquestra, você fica com aquela música. Quanto mais e melhor, quanto mais diverso é uma orquestra, mais sons você ouve, tanto melhor é a música. Assim acontece no testemunho da fé, magistério, Sagrada Escritura, tradição, na sociedade. Quanto mais você toca, mais as pessoas vão ouvir aquela música. Os doentes vão ouvir aquela música. É um exemplo, uma linguagem metafórica, Então, quanto mais os doentes vão ouvir aquela música, quanto mais e melhor você proclama, anuncia a palavra de Deus, ministro ordinário do culto da palavra, mais as pessoas vão ouvir aquela música, vão se encantar também com aquela música. Veja, assim acontece conosco quando nós justamente o quê? Assumimos o nosso protagonismo dentro das realidades que estamos, igreja, sociedade. Assim, através de nós e daquilo que fazemos, aquilo que nós queremos, vai chegando até as pessoas. Não é só coisa de igreja, é coisa de igreja que vai estar inserida na sociedade. Primeiramente, nós somos cristãos e depois nós somos cidadãos. O nosso ser cristão, inserido na nossa cidadania, faz com que até mesmo quem não crê, vejam lá, existiam os cananeus e outras tribos mais na terra prometida. Estes acolheram a fé que Josué, os hebreus, povo de Deus, trazia. Veja lá Raabe, ela acolheu. Ao acolher, pegue lá a genealogia do Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Você vai ver lá que a genealogia de Jesus está justamente aonde? Em Raabe. Mas é Raabe, não diz o texto aqui que era uma prostituta. Prostituta que, como eu disse no primeiro encontro, não é uma senhora de vida fácil, que não deve ser nada fácil, mas não é isso. É alguém que adorava outros deuses, mas que se converteu, e da sua descendência vem-nos o Salvador. Veja, o bem que nós fazemos, enquanto aqueles que creem na sociedade, vai transformando vidas. E não só vai transformando vida nas suas necessidades básicas, saúde, por exemplo. Não, isso vai transformando vidas que cada vez mais vão se convertendo a Deus. E vão se convertendo a Deus através de quem? Através de nós. Como Josué, que foi um instrumento de Deus, nós também nos tornamos instrumentos de Deus, para que a nossa fé na realidade social, ela possa ser transformadora. Depois, temos ainda 5 minutos, Estou certo? Estou certo? Certo. 6 minutos. Uma outra questão. O cerco de Jericó, celebrado hoje em diversas comunidades,
Qual a comparação que podemos fazer com relação ao livro de Josué? Bem, isso aqui acho que é sabido por todos, né? O que é o cerco de Jericó? São 7 dias aonde se reza para que alguma dificuldade, algum tormento, possa justamente cair por terra. Então, toca-se as trombetas, né? Alguns fazem a cada semana, às sextas-feiras. Mas qual que é o propósito disso? É justamente derrubar muralhas de Jericó. Derrubar alguma muralha. Bem, isso é importante? Sim, é muito bom. Vejam a diversidade que é a igreja. Parece é um trabalho da renovação carismática católica. Sim, muito bom. A igreja é diversa. A igreja é feita de carismas. Não, né? Se é um movimento acolhido pela igreja, não é você que vai dizer não. Você deve acolher aquilo. Você deve transformar aquilo aos moldes daquilo que é justamente a orientação da igreja. Olha, tem lá uma barreira que eu devo desconstruir, que eu devo destruir em minha vida, certo? Isso é muito importante. É só no cerco de Jericó? A pergunta é sobre o cerco de Jericó. Também é o cerco de Jericó, mas na sua vida pessoal, né? Viktor Emil Frankl. Qual que é a barreira, qual que é o muro que você deve destruir para que você possa ampliar os seus horizontes? E aqui não é um muro só da convivência. De repente esse muro, ele está dentro de mim. Aqui é um linguagem figurada também, né? Quer dizer, esse muro está dentro de mim. Pai, eu não tenho tempo para meditar a palavra de Deus. Não tenho tempo. Mas você viu ao longo do mês de setembro que nós reservamos um tempo para isso. Em tantas ocupações, em tantas atividades, tantas preocupações, não sei o que mais, nós achamos um tempo. O que nós precisamos fazer é, de repente, derrubar esse muro. Qual muro, Pai? Do ostracismo, fechados em nós. É o muro da indiferença, não estou preocupado com isso. É o muro da ignorância, como diz Santo Tomás de Aquino, da ignorância voluntária. Eu não sei. Não, você já viu que tem lá instrumentos. Veja, tem que derrubar, de repente, o muro pessoal. É o muro da nossa relação conjugal. Como que o casal vai orientar os filhos no tocante à fé? Os filhos estão na escola, estão recebendo qual educação? Quer dizer, até se confunde educação com ensino, né? Quais são os valores que os filhos estão aprendendo nas escolas? E que os pais devem justamente peneirar, devem trabalhar, devem transformar. Como que aquele conhecimento, aquela informação, aquele ensino, aos moldes dos valores da fé do casal, vão sendo trabalhados? Os jovens que estão nas faculdades, como que nós justamente ajudamos eles a fazer com que aquela informação, aquele conhecimento possa ser trabalhado aos moldes dos valores da fé que o casal professa? Veja, tudo isso são barreiras, são muros, que não só o cerco de Jericó. Geralmente as pessoas, quando falam cerco de Jericó, elas falam as preocupações do trabalho com as preocupações afetivas e econômicas. É só isso? Não. Vejam, o povo de Deus que adentrou Canaã, o que eles tinham? Eles não tinham nada. Peregrinaram, Moisés, peregrinaram 40, é simbólico, né? Peregrinaram 40 anos no deserto. Quem
foi que chegou na terra prometida? Os filhos daqueles. Por quê? Porque aqueles morreram no deserto, como diz o Salmo, né? Por que morreram? Pegue 40 anos. Alguém que saiu de lá, o recém-nascido tinha 1 ano. Qual que é a estimativa de vida no tempo? Hoje no Brasil é por volta de 75, hoje, 2022, né? Isso é, né? Assim, né? Então, quer dizer, 41 anos, quem chegou? Gerações novas. Mas chegaram, gerações novas, terra prometida, com os valores dos seus pais. Mas chegaram sem nada. Você, pelo deserto, caminhando pelo deserto, você vai levar o quê? Um frigobar, uma coca gelada. O que você vai levar? Não tem nada. Então chegaram lá sem nada, mas chegaram com os valores da fé, que foram transmitidos pelos pais. Aos pais que foram libertos, a Páscoa. Vejam aqui, por exemplo, no capítulo... Cadê? Os espiões, 3, a travessia. No capítulo 5, versículo 2. Fala da circuncisão. O povo que adentrou Canaã foram circuncidados. Para nós cristãos católicos é o batismo, né? Para eles é a circuncisão. Como que eles foram circuncidados? Da onde que vem esse conhecimento? Os pais transmitiram. Os pais acreditavam. E aí você faz um paralelo, que é uma hermenêutica, né? Hoje, por exemplo, quantas pessoas, casais, né, batizam os filhos? Circuncisão. Para nós cristãos católicos, batismo. Os pais já não acreditam mais nos sacramentos. Quer dizer, se nós, que professamos a fé, não conhecemos a fé, você não conhece lá os 7 sacramentos. Nossa, mas que cristão bom que é você que não conhece 7 sacramentos? E se você não conhece, você não vai viver aquilo. Você não vai batizar seus filhos. Os filhos não vão aprender a fé. Eles são crianças. As crianças não sabem o que fazem. Não, os pais vão ensinar. Mas para os pais ensinar, os pais têm que saber. Mas se os pais não sabem, os pais não fazem batismo. E não ensinam os filhos. Aí os filhos vão para as escolas, vão para as faculdades. E os valores da família perante aquilo que é ensinado nas escolas e faculdades? Nós não temos um contraponto disso. Você acaba tendo justamente uma tensão. Família perante a sociedade. Existe uma tensão. E cada vez mais, por desconhecer, você vai fragmentando isso. Você vai fragmentando tal coisa. Vai chegar um momento, hoje, por exemplo, casamento, matrimônio. Para que haja uma união estável, basta 2 meses de convivência. União estável, casamento. Matrimônio é outra coisa. É uma união estável também, né? Mas é outra coisa. É um elemento da fé. Mas vai chegar um momento, veja, que a fé, ela não só não vai ser vivenciada por nós. Você vai legitimando coisas que de repente, né, você olha para trás, você fala assim, mas pode tal coisa? Não é que pode. Se torna tal coisa, né? Então, matrimônio, você vai legitimando a união, não sei o que mais. Chega um momento em que o cara vai ter uma união estável com a cachorrinha dele. Pai, isso é um absurdo. Eu sei que é um absurdo, mas é assim. Veja, nós desconhecemos a nossa fé não chega à realidade, e com isso o que acontece? Em vez de levarmos, a gente acaba trazendo. Então, escolas, faculdades, vão trazendo coisas que eram impensáveis e que de repente se tornam até normais.
Tem uma frase aqui que eu não vou colocá-la por completo, mas diz assim: antigamente era uma coisa execrável, depois tornou-se normal e por fim ela é obrigatória. Veja, uma coisa impensável tornou-se normal. Por quê? Porque justamente você não tem um contraponto. Então veja, a fé, os valores da família perante aquilo que é a sociedade deve transformar, deve modificar. Modificar segundo o quê? O reinado de Deus e o reinado de Deus aqui. Ao lutarmos para tal coisa, nós estamos lutando para que esses valores sejam vigentes, perenes entre nós. E nós transformamos a sociedade. Mas acontece um movimento contrário. É a sociedade que vai transformando as famílias de fé. É a sociedade que faz com que a pessoa já não tenha tempo para rezar. Não tenha tempo para conhecer a fé. Não tenha tempo para viver a fé. Bem, o que acontece não precisa ser 1, 2, 3 gerações. Não. Vejam que lá no Egito, a geração posterior foi aquela que adentrou a terra prometida. Mas em uma geração, você vê que os filhos vão perdendo os valores da fé. Por quê? Não vão experienciando isso. Não vão transformando isso. E quando não vão transformando, o que acontece? Deixam-se transformar. Não segundo os princípios, valores éticos, morais, costumes cristãos católicos. Não. Você vai se transformando aos moldes de Canaã. Em vez de levar a fé, você acaba trazendo aquilo para dentro. Para dentro de casa, para dentro de si, e vai depois para dentro da igreja. Porque você está na igreja, né? Então, eu acho que são, pelo que eu entendi aqui, são as questões mais relevantes. E eu espero ter ajudado nesse quesito. Então, não deixe só um conhecimento teórico. Não fique pensando tão somente em Josué. Pense que você é Josué. E que você deve também, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Eu também tenho que conhecer a minha fé. E para isso, eu tenho que dedicar um tempo. E ao conhecer a minha fé, que eu possa agora praticá-la. Como que eu vou praticá-la? Bem, em casa, a minha primeira igreja, minha primeira comunidade, é a minha família. Nós vamos praticar em casa, mas também na pastoral, os movimentos, ao me engajar. Ao fazer isso, veja, é a igreja, através dos meus dons, da minha consciência de fé, que vai chegar até as pessoas, que vai transformar a realidade, não que vai ser transformada pela realidade. Porque, em vez de, no bom sentido, contaminarmos, nós somos contaminados e vamos contaminando a igreja. Vamos contaminando a nossa fé. Chega um momento em que nós, como eu disse, já nem vemos mais a necessidade. Olha, as pessoas não rezam. Nós também não rezamos. As pessoas não são éticas, morais. Nós também, de repente, não somos. Veja, em vez de, no bom sentido, contaminarmos, deixamos-nos contaminar. E com isso o que acontece? Nós não valorizamos a fé, nós não valorizamos direitos e deveres, uma Constituição, por exemplo, e nós não valorizamos a realidade e as pessoas aonde nós vivemos. Então, o que eu tinha para falar
para vocês nesse dia, nesse último dia, é justamente isso. Não deixem de meditar a palavra de Deus. Mas para nós cristãos católicos, não só a palavra de Deus, magistério e tradição. Mas também transforme isso na sociedade. Modifique isso na sociedade. Mas para modificar, para transformar, você tem que transformar primeiro a si. Isso acontece na sociedade, acontece na sua família e tenha certeza, acontece também na sua igreja. Então, para encerrarmos, temos o sorteio domingo, missa das 18 horas, teremos o quê? Um carro 0 km, é isso? Não. Não temos um carro 0 km? Não. A Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém já... E a Bíblia do Peregrino. Então, olha, o carro 0 km está lá dentro da Bíblia de Jerusalém. Se você meditar bem a palavra de Deus, você vai ter um carro 0 km. Se você não meditar, bem, é o que teremos, né? A ideologia da retribuição. Isso, então vamos encerrar. Não, antes o senhor escolhe um número para ter um ganhador. De 1 a 89. De 1 a 89 mil pessoas que participaram, é isso? Deus permita que fosse. De 1 a 89. Isso. Vamos ver aqui. É o número que eu vou votar no domingo. Deixa eu ver aqui. 2 patinhos na lagoa. Qual que é 2 patinhos na lagoa? 22. 22. Então é Marina Costa. Marina Costa, então já ganhou a Bíblia e dentro da Bíblia está o carro 0 km, hein? Então a Marina é uma participante que todas as palestras fez perguntas. Então ela vai ganhar uma Bíblia, né? Para encontrar muitas respostas. Então o segredo é fazer perguntas em todos os encontros. Então agora você já sabe, viu? Então, só para encerrar, convidamos a todos a participarem da nossa missa do domingo às 18 horas, para juntos, como comunidade, agradecermos a Deus esse mês tão rico em ensinamento e que cada um de nós possamos ser um Josué. Vai ser difícil, né? Mas nós temos que tentar. É isso. Muito obrigada a todos e esperamos vocês para receberem os prêmios. Serão a Bíblia de Jerusalém, Cristiane de Souza Garcia, da paróquia São Bento, aqui em São Caetano. Fabiano Martins de Almeida, aqui da nossa paróquia. Simone, do curso de Crisma para adultos. E Georgina, da paróquia São Roque de Guarulhos. Estes ganharam a Bíblia de Jerusalém. E a Bíblia do Peregrino ganharam Isabel Simões, da nossa paróquia, Maria Nazaré, também da nossa paróquia, a Belisa e a Marina Costa, que foi sorteada hoje. Então, uma bênção, parabéns para vocês e até o próximo ano, né, no mês de setembro, onde estudaremos o livro indicado pela CNBB. Eu ainda não sei qual é o livro, o padre sabe? Não. Ainda não sabemos, em breve vamos saber, tá bom? E quem quiser participar do curso bíblico, as portas estão abertas. Venham que vocês serão muito bem acolhidos. Também domingo estaremos exercendo o nosso direito, dever de votar, né? Eu dei um exemplo na missa da semana passada. Um cristão católico, um cristão em geral, mas mais ainda um cristão católico, ele não vai votar num abortista. Não só o candidato, mas o partido dele também. Então veja, você deve justamente o quê? Se preparar. Ao longo da semana estamos rezando, né, pelos nossos que serão eleitos, os candidatos, mas você tem que ter isso em sua mente. É só um exemplo, um abortista, mas outras coisas você deve considerar. Por quê, padre? Padre, hoje se legaliza o aborto.
Mas a maioria da população brasileira é contra o aborto. Mas como que se consegue fazer tal coisa? Porque nós não fazemos nada. E então os outros fazem alguma coisa. Então, vá pensando, né? Na hora de votar, presta atenção, é candidato federal, estadual, depois é o senador, governador e presidente. E ainda tem lá uma artimanha ainda. Antigamente você tinha que ouvir o sinal sonoro para apertar. Agora tem um sinal longo e um sinal curto. O pessoal é malandrinho, né? Então, se você, o sinal curto, confirmar, você perde o voto. Veja no Chile. Padre, por que foi eleito tal pessoa no Chile? Pela inadimplência. Né? Então, né? Aproveite, veja os meios de comunicação, vai colocando isso. Então, vamos rezar, não só por esse encerramento, entre aspas, né, do curso bíblico, mas também por aqueles que nós estaremos elegendo no próximo domingo. Debaixo de vossa proteção, nós refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os males e perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, uma boa pizza, não de carne, hoje é sexta-feira, e um bom final de semana a todos. Obrigado a todos.